Revisão do conteúdo de Sociologia. Vamos fazer a revisão do capítulo 1, o surgimento da ciência da sociedade, e depois a gente vai caminhar para a Sociologia de Marx e Sociologia marxista e Sociologia weberiana. Meu nome é Maria Priscila, eu sou professora da Rede Santa Mônica, então a gente está fazendo inicialmente um conteúdo revisional da disciplina e a partir da próxima semana nós iremos ter os capítulos sequenciados do livro do Sistema SAS. Então, lembrando, somente para fazer uma revisão, principalmente você que é do terceiro ano, Sociologia é uma disciplina que fala sobre coletividade e não individualidade. A gente tem um instrumento aqui de problematização, de questionamento sobre as reflexões, sobre o que está acontecendo e o que acontece na vida em sociedade. Em alguns momentos você vai ficar incomodado. Então vamos lá, capítulo 1, ciência da sociedade. Então, no mundo atual, a gente tem inúmeras questões que aparecem na nossa vida em sociedade. A gente tem os conflitos éticos, as tensões. A gente tem os conflitos éticos, a gente vai ter as nossas tensões. Então, a sociologia ela é uma ciência que tem por base pensar, refletir as relações que a gente estabelece em sociedade. Por isso é fundamental que a gente pense a partir de uma contraposição com o senso comum. Senso comum que tende a ser superficial, muitas vezes uma visão limitada sobre a realidade, não por ignorância, mas porque o senso comum não visa, deixei bem destacado aqui, não cultiva uma visão mais ampla e crítica da sociedade. Então ele é um conhecimento superficial, estabelecido e não refletido, enquanto que a visão científica ela vai refletir os conflitos étnicos, por exemplo, numa perspectiva não determinista, vai analisar, vai questionar, vai pensar na questão do fenômeno, como ele se constrói e interfere na vida das pessoas em sociedade. Por isso que em muitos momentos a gente se sente incomodado quando o conteúdo de sociologia ele é apresentado, porque ele vai mexer com valores, com concepções que são enraizadas na gente. Muito mais as nossas concepções enraizadas do que os nossos valores. Então, a gente precisa ter uma compreensão das situações sociais radicalmente novas. Ela é pautada numa tentativa de distanciamento do caráter imediato dos acontecimentos. Então, o sociólogo ele tem por objetivo se afastar e olhar de fora, olhar criticamente, olhar com uma visão que questiona uma dada realidade, da visão estreita orientada por valores estabelecidos como verdadeiros pela sociedade. Então, quando a gente repensa comportamentos, quando a gente vai ver pelo processo histórico, a gente vai vendo que várias questões sociais elas vão sendo alteradas. Em primeiro momento há uma resistência, mas depois a gente tem uma adaptação na vida em sociedade. A gente pode falar sobre a questão da reforma e contra-reforma. Por exemplo, da reforma protestante e o movimento que teve de contra-reforma, em que a gente tinha, por exemplo, uma religião estabelecida oficialmente pelo Estado, né, porque ela era unida ao Estado, e hoje a gente tem a nossa liberdade de escolher religião que a gente quiser e até mesmo não escolher religião nenhuma. São concepções enraizadas em sociedade que elas vão sendo alteradas com o passar do tempo. Então a gente vai pensar no primeiro que tentou buscar de fato uma leitura da vida em sociedade, né, que foi o Auguste Comte. Então, a desvendar as leis gerais que regiam as interações sociais. Comte acreditava ser possível interferir nos destinos da sociedade. E aí ele começa a idealizar a sociedade como um corpo físico, regulado por leis gerais. Então ele vai olhar e vai tentar compreender como um objeto de estudo a ser estudado, a ser analisado, a ser pesquisado. O filósofo considerava viável orientar as ações sociais de forma a permitir desenvolvimento e progresso, então ele vai ter um olhar de progressão, de evolução da vida em sociedade. E ele acreditava na pertinência de formular uma física social e no fato de estar tornando uma ciência positiva. Então vamos lá, positivismo. É a utilização dos métodos da ciência na filosofia, termo dotado por Auguste Comte para a sua filosofia, e graças a ele passou a designar uma grande corrente filosófica na segunda metade do século XIX,
Característica do positivismo é a romantização da ciência, no sentido de que a ciência ela pode ler tudo, pode compreender tudo, e a gente pode ler o mundo a partir da ciência. Ele vai dizer sobre a lei dos 3 estados, o estado teológico, metafísico e positivo. Sociedade seria guiada no estado teológico, sociedade seria guiada pelas crenças e tradições religiosas. Ao longo da Idade Média, por exemplo, o vigor do poder clerical determinando a existência desse estado. Depois a gente passa por um momento de estado de metafísica, definido como o protagonismo dos indivíduos e pelo desprendimento dessas tradições feudais, que aí a gente passa pela Idade Moderna e toda a forma de rompimento que a gente teve com essas tradições. Momento intenso da história da humanidade na qual a gente conhece, né? Se efetivou a partir da exercida pelas filosofias humanistas e renascentistas, que vão entender o homem como um grande objeto de estudo, então o homem passa a ser o seu grande protagonista, e o estado positivo, que seria representativo pelo surgimento da ciência moderna. E aí a ciência é capaz de ler o mundo e somente os dados concretos e palpáveis são o objetivo e são necessários. Um exemplo de um símbolo positivista é a bandeira brasileira. O filósofo Augusto Conte acreditava na necessidade do consenso moral, de uma coesão social. E é por isso que o Durkheim vai dialogar com ele, porque ele vai compreender essa visão de coesão, para que fosse possível alcançar um equilíbrio com o tema ordem e progresso. No lema positivista, amor por um princípio, ordem por um meio, progresso por um fim. Esse é o lema positivista. Então, como a gente está fazendo uma aula revisional, a gente já está passando por um autor significativo para a sociologia, que é o Durkheim. O Durkheim tem um conceito chave importantíssimo de ser compreendido, que é o fato social. Então, certas maneiras de se comportar, agir, pensar, sentir, que são externas aos indivíduos e que exercem um poder de coerção sobre ele. Então, um fato social, para ser um fato social, ele precisa ter 3 elementos. Ele precisa ser geral, exterior e coercitivo. Então, o que a gente vai pensar como isso? Então, ele não se aplica somente ao indivíduo e à sociedade, ele se aplica ao todo social. Ele não é algo de uma vontade do indivíduo, e sim algo externo ao indivíduo. E quando a gente fala sobre essa questão de ser externo, é importante a gente entender que, para Durkheim, a sociedade ela não é a somatória dos indivíduos. Para Durkheim, a sociedade ela é um todo, um organismo vivo que existe e que independe do indivíduo, tá? E coerção, porque ela é um pressionamento. Então, eu gosto de dar o exemplo sobre as meninas que sentam de perna aberta. Uma menina de 5 anos senta de perna aberta, os familiares, a escola, fecha as pernas. Moça de família senta de pernas fechadas. Ela vai ter um pressionamento e ela vai ser condicionada a sentar de pernas fechadas. E aí uma aluna normalmente levanta o dedo e diz assim: professora, mas eu sento de pernas abertas. Então, se você vai para um lugar onde você vai ser julgada, socialmente falando, na casa de um crush, vai tentar arrumar um emprego, você vai se sentar como o todo social espera que você sente, de pernas fechadas. Por isso que é importante a gente entender sobre coletividade. Então, ali alguns exemplos, né? A máxima da moralidade pública, a crença religiosa, as regras familiares, as leis e as normas profissionais que constituem o objeto de estudo da sociologia. Então, o que o Durkheim destaca como importante, né? Os fatos sociais, segundo Emile Durkheim, deveriam ser estudados como coisas. E aí ele fala, né? Pensar criticamente, estamos aí na sociologia, com base em um método e romper com o senso comum, porque a gente precisa romper com esse senso comum enquanto conhecimento superficial da realidade, que não é aprofundado, que não é crítico. Identificar características do objeto estudado e formular princípios gerais e diferenciar as manifestações sociais que compõem o estudo da sociologia. Muito bem, então vamos lá de novo para Durkheim, quando ele fala sobre fatos sociais, que é importantíssimo. Ele chama a atenção que existem meios separados das instituições, como um comportamento dos indivíduos em uma multidão, por exemplo. Fatos sociais possuem, assim, uma verdade objetiva e um efeito coercitivo, porque é esse
pressionamento. E ali embaixo são certos modos de agir, pensar que se cristalizam com padrões que devem ser identificados. Tais padrões adquirem literalmente um corpo e passam a contribuir a uma realidade própria. Tá? Vamos, como é aula revisional, então a gente já está aí, desculpa, vamos lá, capítulo 2, Sociologia Marxista e Weberiana, né? A gente vai falar agora de Marx, que ele vai falar sobre o materialismo, a existência de um modo de consciência, é um produto secundário dessa última, então ele vai pensar na economia, na questão palpável, material da leitura da vida em sociedade. O conceito básico dele vai falar sobre a luta de classe, que é o antagonismo de duas classes sociais, que são os capitalistas e o proletariado, que se opõem entre si, porque eles têm objetivos fundamentais que são diferentes um do outro. Capitalistas são formados dos burgueses, da burguesia, que detém o modo de produção. Eles têm os meios de produção, ferramenta, maquinário, matéria-prima e capital. Capital, dinheiro que quer se multiplicar. Capital não é igual ao dinheiro. Capital é um conceito criado num tratado econômico de Marx chamado O Capital. Proletariado, trabalhador que vende a sua força de trabalho. Para um dos conceitos importantíssimos para a gente entender de Marx no decorrer deste material didático, a gente precisa entender que o trabalhador ele vende a sua força de trabalho e não as suas horas trabalhadas. Isso é muito importante. Então, a luta de classe, segundo Marx, é inevitável e dentro da leitura de Marx ele vai falar sobre o surgimento do capitalismo, do comunismo, que a gente sabe que não funcionou. Então, do ponto de vista, ele vai falar sobre o determinismo econômico, né? Ele fala sobre o elemento fundamental que determina a estrutura e todo o desenvolvimento da sociedade. Fator econômico de meios de produção irá determinar a organização. Então, olha aqui. Esse é um conceito complexo, porque a gente vai começar a falar sobre ideologia. E quando a gente fala sobre ideologia, a gente fala sobre superestrutura e infraestrutura. Segundo a leitura marxista, né, que são os continuadores também sobre o pensamento de Marx, a leitura da vida da sociedade ela tem uma determinação econômica. Por quê? Vamos lá. Então ele vai falar o seguinte: quando a gente dá uma leitura sobre superestrutura e infraestrutura, a superestrutura é o nosso processo ideológico. E o que estaria dentro da ideologia? Filosofia, política, Estado, leis, instituições, que são geridas e mantidas pela classe dominante, a burguesia, segundo o autor Karl Marx. Então ele vai falar lá, né, que a forma, né, a infraestrutura, que é a parte de baixo, que é o modo de produção, que é a base econômica, que aqui a gente está falando sobre o capitalismo. A infraestrutura atua sobre a superestrutura desta, embora em última instância sejam fatores econômicos em condições finalmente determinantes. O que isso quer dizer? Que a forma de pensar dos indivíduos em sociedade, ela é gerida e pensada segundo a classe dominante e ela é determinada em última instância pelo fator econômico. Quando a gente passa pela questão da ideologia, é importante a gente lembrar que um conceito simples, né, de ser definido por Marx é: ideologia é a falsa consciência. O indivíduo não consegue analisar a vida em sociedade porque ele faz uma leitura superficial da realidade. Exemplo: você está passando na rua e você vê um morador de rua limpando o vidro e algumas pessoas comentam: vagabundo, sem vergonha, não quer trabalhar, não quer arrumar um emprego. E aí fica essa concepção social. Então vamos pensar o seguinte: a gente sabe que hoje na nossa sociedade brasileira existe um alto nível de desempregados e dito até pelo ex-presidente Michel Temer, que a gente tem um nível alto de desalentados. Desalentados são os indivíduos que não procuram mais emprego porque tentaram durante muito tempo e desistiram de procurar uma colocação no mercado de trabalho. Então, se a gente sabe que existe um alto índice de desalentados e mais, a gente ainda entende que existe um alto índice de desemprego, uma galera que não procura mais emprego, isso é incompatível com alguém que está na rua e não trabalha porque não quer, porque é um preguiçoso, um vagabundo sem vergonha. São duas leituras que são contraditórias e que elas não vão fazer uma leitura da sociedade exatamente como ela é.
ser um exemplo do processo ideológico. É não conseguir perceber a realidade e as suas nuances, segundo a teoria marxista. Então vamos a Weber. Weber, que é um autor que vai falar sobre... Os 3 autores clássicos falam a partir da Revolução Industrial, sendo Emile Durkheim falando sobre a questão social, o Marx vai falar sobre um aporte econômico e o Weber vai falar sobre um aporte econômico e umas relações de poder. Então, o conceito dele fala sobre a ação do indivíduo com outro indivíduo, né, ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Dirigida a outro indivíduo, ao grupo e ao mesmo tempo que se dirige para algo. Será certa, forma orientada pelo objeto, o indivíduo ou o grupo ao qual se dirige. Exemplo simples. Você entrou no mercado, fez compra, botou as compras no carrinho e foi para o caixa. Botou as compras na esteira do caixa. O que se espera de você? O caixa nem vai dizer. Ele vai dizer assim, deu R$ 102,20. Ou você pega o dinheiro ou você vai dar o cartão para pegar. Isso é uma expectativa dessa relação. E você não pede, por exemplo, que ele te deu o troco ou que ela te deu o troco. Porque isso está implícito nessa relação. De certa forma, sim. Desde que sua ação se torne uma ação social, é quando é aceita por uma parcela significativa da população. Eu lembro de um exemplo de uma mulher pedida em casamento por um homem. Sim, na nossa sociedade a gente ainda entende que os homens pedem as mulheres em casamento. O homem pede a mulher em casamento. O que se espera dela? Que ela diga sim. Aí uma aluna diz assim, professora, mesmo que eu não quisesse casar com ele, eu diria sim na hora para ele, na frente das pessoas, e depois eu diria não para ele no privado. Por quê? Porque se entende que ela deveria aceitar, porque é o que se espera dela, e ela responderia de acordo com o todo social, o esperado para ela. Então, ação social, então falar ao público, gravar essa aula, essa videoaula, dirige uma palavra ao público de qualquer prática de uma ação social. Ela pode gerar algo emotivo ou elaborado. Emotivo, um palestrante, um show de rock, um show de uma banda interessante, K-pop para quem gosta, rock para quem gosta, das variedades de músicas que nós temos. O público emocionado vai bater palma no final, né? É uma ação emotiva, enquanto que a gente vai pensar aqui, alguém que nesse público pode simplesmente bater palmas porque todo mundo está batendo palma e se espera isso da pessoa. Então o Weber ele vai escrever um livro maravilhoso chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Para Weber, em geral, é um sistema de esforço que busca o lucro. O que é importante é que a partir do marco histórico na qual o Weber vai fazer a sua leitura de mundo, ele vai analisar o quanto que é importante o poder oferir lucro a partir desse momento histórico. Porque até então não se podia ter lucro com o seu irmão. Quando a gente passa pela Reforma Protestante e começa a surgir a teologia da prosperidade, isso vai ser fundamental. Então, o capitalismo ele vai ser baseado, segundo o Weber, né, tem relações de mercado que se desenvolvem em muitos países, de caráter racional, né, metódico, organizado e organização do trabalho livre, porque precisa de pessoas para consumir os produtos. A ética protestante ela vai ser baseada na teologia da prosperidade. Quando a gente entende que se meu Deus é próspero, eu também serei próspero. O que é importante de entender nisso? Na ética protestante, diz que a salvação da alma depende da predestinação de uma imutável decisão de Deus. E nada pode fazer para alcançá-la. Então você não tem como saber, dentro da ética protestante, se você vai ser salvo ou não. E a salvação ela já está predestinada. E aí o que acontece? O sucesso material seria fundamental. Por quê? Se Deus é próspero, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu serei próspero. Então, o alcançar a riqueza material seria uma indicação quase infalível da salvação, de que o trabalho seria feito de forma disciplinada e ordeira. E
essa leitura, essa chave de leitura oferecida por Weber, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, então, que por conta da reforma protestante e por conta dessa ética protestante, o capitalismo vai surgir no mundo. E é a partir dessa leitura que ele vai criar todo o seu tratado de pensamento social. Ele ainda vai destacar sobre a questão da ação racional. Elas são duas ações racionais. E aí a gente tem a ação racional baseada no valor, né, em que a ação do indivíduo tem por base um comportamento na qual o indivíduo tem, né, baseado a partir do seu valor. Ele tem a partir de um objetivo, valor. Sempre lembro de Sócrates. Sócrates, quando foi condenado à morte, os amigos dele queriam tirar ele da cidade, mas ele não topou, porque ele entendia que ele estava certo. Então, a sua decisão e a sua ação foi determinada a partir do seu valor. A questão da finalidade. Opa, isolamento, quarentena, vamos estudar para vestibular. Aqui, ó, é essencial, por exemplo, de estudar para passar de vestibular. Exemplo, quando você abre mão de ir no cinema, você abre mão de ir para a balada, porque você vai se dedicar aos seus estudos. Você está tendo uma ação racional baseada em uma meta, um objetivo a ser alcançado. Afetiva, uma explosão de sentimentos, é baseada nos seus sentimentos ou no processo da tradição. E aí ele vai falar também sobre o tipo ideal. O tipo ideal não é um tipo idealizado, mas é algo que se apresenta repetidamente e acaba sendo um exemplo porque ele se repete várias vezes. Não é porque é um objetivo desejado, mas porque existe como uma ideia. É um instrumento de análise do conhecimento concreto de um conceito limitador, que pode se comparar e compreender a sociedade. Constrói-se um perfil a partir desse ideal. Essa aula é uma aula de revisão. Eu estou fazendo uma sugestão que você faça um mapa mental a partir dos autores que foram apresentados, principalmente Durkheim, Marx e Weber. Aqui a gente tem algumas sugestões. A primeira é um vídeo em que você pode ver como se faz o mapa mental e a segunda é um artigo explicando para você orientar as suas ideias e os seus pensamentos. A partir da próxima semana, nós teremos o conteúdo a partir do capítulo 3. E aí a gente terá, a partir de agora, uma aula por semana. Fiquem em casa, estudem, se esforcem, que vocês fiquem com Deus. Até a próxima semana, queridos.